Olá, tudo bem? Segunda-feira, 8 de junho de 2026. Estamos nós aqui mais uma vez para bater o nosso bate-papo tradicional de todas as segundas-feiras aqui, para falar um pouco de psicanálise e também fazer um pouquinho do que nós conhecemos a respeito do tarô, né? Esta é a página Unidos por Arthur Alvim. Eu sou a Alcina, tenho uma convidada parceira que dentro de instantes estará aqui com a gente. Boa noite, Mi, tudo bem? Que bom que você possa estar com a gente aqui hoje, hein? Hoje deu certo, né? Pelo menos um pouquinho. Você que acorda tão cedo, né? E tão disposta para estar aqui com a gente nessa noite. Hoje a gente vai bater um papo interessante, viu? Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar aqui da nossa conversa, porque trata de um tema que ao mesmo tempo é delicado, ele é bastante delicado, mas ele faz parte da convivência de todos nós, né? Que relacionamos com as pessoas, conversamos com as pessoas, temos as amizades e no meio disso tudo surge o tema que nós vamos tratar nessa noite. Mas como eu faço todas as vezes que eu me encontro aqui batendo um papo com vocês, eu faço ótimo, tá bom. Tomara que a gente consiga falar tudo até a Michelle tá dizendo aqui pra nós, ficarei o máximo de tempo possível até o sono me vencer. Então tomara que a gente tenha tempo hábil de falar tudo antes que o sono te vença. Como eu tenho por hábito dizer todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar nessa página, a primeira coisa que eu digo é o agradecimento para a Edina Vieira Bueno. Quem é a Edina Vieira Bueno? É idealizadora do projeto Unidos por Arthur Alvim. Um projeto que acontece desde 2020, na fase pandêmica que nós vivemos, e que nos trouxe a oportunidade de mudar um pouco a forma de aprender a lidar com as nossas necessidades, aprender a lidar com o outro dentro dessas condições, né? E desde então nós começamos aí a realizar as lives, conversar com as pessoas a respeito de diversos temas. E já com a nossa convidada querida estando por aqui, deixa eu chamá-la oficialmente aqui. Se ela entra aqui para conversar com a gente. Ver se ela aparece aqui já com a gente. Vamos ver se o convitinho chegou. Aqui na minha lista. Preciso que você apareça na minha lista aqui de pessoas para convidar. Ainda não apareceu. Eu sei que ela tá aqui na live, mas ela não apareceu na minha listinha aqui para que eu possa convidá-la, para ela dividir a tela comigo. Apareceu o Milton, o Olindo e a Michelle, mas ela apareceu aqui assistindo a live, mas ela não apareceu ainda na condição para que eu a convide. Vamos ver aqui. Agora. E ela entrou. Olá, Olá, minha querida. Tudo bem? olá, tudo bom? Boa noite. Como você Boa, está? eu tô bem. A segunda-feira é um dia bastante agitado, parece que tudo está começando na segunda-feira. Então, eu me sinto aquele artista do circo que tem uma linha esticada e ele passa com os pratos assim, equilibrando. Então, é mais ou menos assim que foi a minha segunda-feira hoje durante o dia. E eu estou muito feliz por, dentro desse equilibrar de pratos, termos a oportunidade de estarmos aqui para nossa tradicional conversa de todas as segundas-feiras. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua parceria.
Eu que agradeço. E Priscila França, psicanalista, doutora em psicanálise, oficialmente faça as suas considerações iniciais dessa noite, minha querida. Oh, para começar, eu queria agradecer a todos do projeto Unidos por Arthur Alvim, a Edina, presidente, querida, a você, vice-presidente, minha parceira de live, Alcina. Queria agradecer a todos que têm nos acompanhado, a todos que estão nos acompanhando hoje, a quem está chegando, enfim. E dizer que está sendo um prazer para mim fazer. Está sendo muito enriquecedor, muito gostoso. Bom, sobre o tema de hoje, você já anunciou o tema? Ainda não, está em suspense para aqueles que não olharam. Tã, 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 tã. Pri, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é muito interessante. O tema de hoje é: qual a diferença entre sinceridade e sincericídio? Sinceridade e sincericídio. Existe, existe uma Pois é. diferença muito grande entre as duas coisas. Há algumas pessoas que confundem e que se ah, têm muito orgulho de dizer, né? Eu sou sincericida. Na verdade, eu acredito que grande parte delas gostaria de dizer: eu sou sincero. Porque sincericidas são tidos pela psicanálise como um estado semi-patológico, né? Não é uma coisa interessante você ser sincericida. E a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre a diferença, a gente vai explicar um pouquinho de por que ser sincericida não é legal, por que ser sincero é legal, né? E qual a diferença entre eles, né? Essa diferença vai ficar bem marcada aqui. Essa coisa da sinceridade é sempre colocada como uma. Sempre, eu digo, não para todos, mas pelo menos no nosso popular, quando você fala para alguém que você é sincera, eleva os seus pontos diante da pessoa com a qual você está falando. Parece que aquece seu Sim, coração. Estou diante de uma pessoa sincera. O sim. que é, sob a luz da psicanálise, essa coisa da sinceridade? Como é que vem isso da sinceridade? Bom, a pessoa sincera é aquela pessoa que diz o que sente, diz o que pensa, não o tempo todo, porque isso é impossível, né? Me desculpem aí os que acreditam que podem ser sinceros o tempo todo, mas isso é impossível, né? A gente tem um filme do Jim Carrey chamado Mentiroso, que é muito engraçado. Não sei se você já viu esse filme. Eu não me lembro dele. Pois é. É um filme de comédia, né, em que ele toma como castigo ficar o dia inteiro sem poder mentir. Essas mentiras sociais, né, essas convenções sociais de mentira. E a vida dele vira um inferno. Porque as convenções sociais a gente precisa mentir o tempo todo. A gente não pode falar a verdade o tempo inteiro. Porque se você diz assim, eu nunca menti, é a maior mentira que É você a está primeira contando. mentira já que você está dizendo, né? Eu nunca minto. É a maior mentira que você está contando, né? Porque é claro que a gente mente, né? Aqui ou ali, em certas situações, né? Então, assim, a verdade, né? O ser verdadeiro na psicanálise é a pessoa que se mantém, né? Que procura se manter longe do elo, do fingimento, da hipocrisia, da falsidade, das mentiras. Ela procura se manter longe desses elos. Mas é claro que ela não consegue fazer isso o tempo inteiro. Mas ela busca a sua própria verdade. Ela busca entender o que para ela é a verdade. E o que é muito importante também de entender é não existe uma verdade universal. Claro, existem fatos, tá? Fatos geralmente têm muito poucas informações. O que chegam para a gente são versões. E as versões, elas já vêm contadas com um ponto, né? Vamos dizer assim, né? Inventado por alguém ou criado, ou idealizado por alguém que contou pra gente.
Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi a Marisa Monte falar numa entrevista, que ela disse assim: a verdade só existe sozinha. Quando alguém olha para ela, vira versão. É bem isso, né? Porque a É, partir da nossa concepção de alguma coisa, né? Não é isso? exatamente. A partir da, a partir da nossa concepção da forma como a gente olha para aquilo, é que a gente vai entender como verdade, como mentira, isso ou aquilo. Mas é claro, por exemplo, um atropelamento. Fulano atropelou fulano. Isso é um fato. Só que isso não vai chegar assim para você, né? Nunca chega, né? Isso vai chegar, fulano atropelou fulano que estava com vestido tal, voltando da festa, e isso, que ele foi a 100 quilômetros por hora, e aí outra pessoa vai te contar uma história completamente diferente, ou seja, tem as versões do fato, tem as versões da história. Então, eu acho muito interessante que as pessoas, no geral, é, entendam que as versões, elas não são necessariamente a verdade. Elas são a forma como cada um está enxergando a verdade. Elas são a nossa fantasia. Fantasia para a psicanálise é a forma como cada um vê o mundo, né? Não é a fantasia da Disney, não. É como cada um vê o mundo, né? É diferente do imaginário. Mas, enfim. É, então, se a gente está falando de sinceridade, a gente está falando disso. A gente está falando da pessoa que tenta se aproximar o mais perto possível do fato, não colocar tanto dela, vamos dizer assim, da fantasia dela, né? Tentar separar, inclusive essa é uma das funções da psicanálise, tentar separar a fantasia do real. A fantasia, que seria a forma como você vê um mundo que está carregado dos seus preconceitos, que está carregado da sua criação, do seu inconsciente, da sua opinião, de tudo da sua identidade pessoal, né? E separar isso do real é, é uma das funções principais da psicanálise. E a pessoa que vai fazendo análise há bastante tempo, não só quem faz análise, né, claro, mas a pessoa que faz análise há bastante tempo, já que eu estou falando de análise, ela vai conseguindo fazer isso. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é uma verdade, né? Isso é você se aproximando da verdade, né? Eu A não estou falando Michelle, só. a Michelle disse aqui, né? Ela lembrou o dito popular que diz: quem conta um conto aumenta um ponto. Sim, sim, sim. Eu diria aí na psicanálise que quem conta uma versão, quem conta um fato, conta uma fantasia. Como a sabedoria popular acaba acrescentando, não é verdade? A gente, quando vai Gente, pegar, eu é fico impressionante o que a vovó dizia, como cai bem nas situações, não é? Eu fico chocada, eu às vezes penso assim, por que que eu estudei tanto? Por quê? Era só ter ouvido minha avó. Era só ter ficado lá sentadinha ouvindo minha avó. Impressionante, porque você sabe, toda a nossa live nós temos aqui tranquilamente uma fala desse tipo. Toda live nós temos uma conversa Pois desse é, e tipo. não é só na live, não, é na vida. Então, todos os estudos que eu tenho um ditado popular que fecha, que daria. Olha, esse aqui daria nisso aqui. Ó, fechou, fechou. Simples assim, né? É impressionante isso. Boa noite, Então, gente. Está chegando as pessoas aqui nos boa cumprimentando, noite, boa dando noite. boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. O Miguel, Zene Viana, Michele e as pessoas que estão entrando aqui nos cumprimentando. Estamos aqui falando sobre. A Edina acabou de entrar, já demos um salve para você aqui, Edina, no começo aqui da nossa live. E a gente está falando sobre isso, sobre a questão da sinceridade. Falamos sobre sinceridade. E esse termo que de uns tempos para cá, sabe, começou a ser tão comum entre a gente, que é o sincericídio. Falamos sobre ela, só um instante, Priscila.
Nós falamos sobre ela, mas voltaremos a falar. Zene Viana falou: quero saber um pouco sobre a convidada. Falaremos mais para frente, voltaremos a falar sobre ela. Mas sobre o termo sincericídio, vamos falar um pouco sobre ele? Sim. Bom, vamos lá. Sincericídio. Sincericídio, ele é uma coisa mais delicada, bem mais delicada. Sincero, que legal quando as pessoas são sinceras, né? Que bom quando as pessoas conseguem se aproximar de uma tentativa de sinceridade, de uma quebra de elo com o fingimento, com a hipocrisia, né? Como eu coloquei aqui. Isso é muito interessante. Mas na sinceridade, as pessoas não têm a necessidade de sair por aí falando o que pensam. Elas podem ficar quietas e só falarem se forem perguntadas, se isso for conveniente, se elas estiverem no meio do assunto, né? Se não for uma coisa que tem o nome delas no meio, elas não precisam se manifestar, por exemplo, certo? Agora, Isso, hein? o sincericida, ele precisa se manifestar sempre. O sincericida é aquele que precisa colocar a verdade a qualquer custo. E o melhor de tudo, ou pior, né? Ele acredita que a verdade dele é a verdade do universo. Ou seja, ele julga. O sincericida é um julgador. Ele acredita que a opinião dele é a verdade. Não é uma opinião. Ah, eu acho isso. Não, é isso, né? Então, se você tiver com vestido de bolinha verde, ele vai virar e falar assim: nossa, mas que vestido horroroso. Horroroso esse vestido. Onde você arrumou esse vestido? Você vai ficar até sem graça, assim. Não, mas alguém tem que te falar, né? Alguém tem que te falar, alguém tinha que te falar. E eu sou sincera, eu sou sincericida, eu falo logo. Falo logo, porque, né? Então, ninguém tem coragem de falar, então eu tenho que falar logo, que tá horroroso. Primeiro, o seu vestido você pode estar achando maravilhoso, outras pessoas podem achar maravilhoso. Ele não gostou daquele teu vestido. E de repente ele pega e coloca uma outra questão. Ele coloca que ele não gostou daquele vestido. E coloca como sendo uma coisa taxativa, né? Não foi eu que não gostei, não. Olha só, ele não coloca, olha, eu não gostei desse vestido. Não, esse vestido está horrível. É a verdade. E detalhe, sem se preocupar nem um pouco com a empatia. O sincericida é o contrário do empático. Sincericidas não são empáticos. Sincericidas não se preocupam se eles vão ferir, se eles vão magoar, se eles vão deixar constranger a outra pessoa. Eles não se preocupam com isso. Eles só querem colocar a verdade. Na verdade, a maior preocupação do sincericida não é em colocar a verdade, como ele diz, é em mostrar que ele está colocando a verdade. É em mostrar que ele é sincero. Ele está mais preocupado em mostrar que ele é um sincero do que com a tal verdade que ele quer colocar, que ele diz que ele quer colocar na mesa. Mais do que isso, ele está muito preocupado em diminuir o eu do outro para aumentar o dele. Porque ele necessita. Os comentários sincericidas geralmente são negativos. É difícil você encontrar um sincericida que fala: que linda você! Né? Isso não é sincericídio. Sincericida geralmente é aquele que fala assim: eu falo as verdades mesmo, as verdades que ninguém quer falar. As verdades que ninguém tem coragem de falar, eu falo. Né? Geralmente são coisas negativas. Né? Exatamente. É o chamado. Então, Ele assim, diz que está dando um toque. Ele não fala assim, eu precisava dar aquele toque para a pessoa. Ninguém tinha coragem de falar, mas eu sou sincero. Então eu fui lá e falei. Eu sou sincera, pô, eu sou amiga dela. Se eu que sou amiga não vou falar, quem é que vai falar? Não é não, e assim? detalhe o jeito como fala também, né? Porque não tem toda uma preparação de tipo, amiga, o que você acha disso, 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 disso? Não, é tipo, tá horrível, né? É detonando a pessoa de uma tal forma, né? Tem até não sei se é um ditadinho, enfim, mas uma falazinha que diz que eu gosto muito, que fala assim:
Se a sua verdade for diminuir o outro, cale-se. Se a sua verdade for deixar o outro inseguro, cale-se. Se a sua verdade não for acrescentar nada ao outro, cale-se. É muito melhor, né? Nós tivemos Pois aqui um exemplo interessante que foi colocado aqui. A Michele está dizendo o seguinte: a Michele disse o seguinte: tenho medo de pessoas que acreditam com tanta convicção nas suas verdades. sim, tenha. E uma pessoa identificada aqui para nós como ZN.Viana fez uma brincadeira, mas que ela pode, acredito eu, ser usada aqui na live. Ele disse o seguinte, ele ou ela: e sobre o assunto da Copa, vocês gostaram do Neymar convocado? Aí vai a opinião da psicanalista e vai a opinião, porque aqui tratamos sobre duas luzes, da psicanálise e do lado do tarô. Vamos ver o que diz a sinceridade da psicanalista sobre o assunto. Olha, eu vou ser quase sincericida. A grande verdade é que não me interessa muito a escalação do Neymar. O que me interessa mesmo é que a gente vai jogar contra Marrocos, que é uma seleção extremamente politizada. Não sei se você sabe disso. Pois é. Você ficou sabendo? E a nossa seleção é o quê? Porque a nossa seleção só quer saber de futebol, né? Do time, do jogo. E tudo bem, né? É para isso que é feito futebol. Mas olha que legal esse exemplo, né? Que legal seria, né? Eu vi agora há pouco tempo, tá bombando na Netflix, a série do Tri, né? Do tricampeonato que resultou em 70, né? Com o Pelé no auge, enfim. É uma excelente série, por sinal. Mas que naquela época se tinha a máxima de que não futebol, religião e futebol, religião e Política? política, olha, política, olha isso. Futebol, religião e política não se discutem. Olha que coisa a calhar, né, para quem está no poder, né? O povo não pode discutir isso, né? Por que vai discutir isso? Para brigar? Não precisa discutir isso, né? Então, e era a época do 90 milhões em ação, para frente, Pra frente, Brasil. Brasil! Pois é, exatamente. 90, eu fico me perguntando, esses 90 milhões em ação estavam fazendo o que exatamente? Né? Porque tinham 11 em campo, os 90 milhões em ação estavam lá, torcendo, né? E aí eu fico pensando que hoje nós temos 213 milhões, né? 213 milhões em ação, fazendo o quê? Ainda na arquibancada. Se não é da Copa, 213 milhões na arquibancada. Claro, melhoramos muito. Hoje nós discutimos política, nós discutimos futebol, nós discutimos religião, a gente avançou muito, muita coisa, mas a gente continua muito aquém, né? A gente não utiliza, por exemplo, um evento como esse para a gente se posicionar, porque simplesmente a gente não tem o que posicionar. A gente não tem jogadores posicionados, por exemplo. A gente não aproveita nossos ídolos, as nossas celebridades, né? Agora é uma crítica mesmo. As nossas celebridades não são pessoas que tenham um diálogo para isso, né? Para se colocar, para se posicionar, para falar sobre o Brasil como um todo, para ser politizado, enfim. Então, o que eu queria dizer mesmo é que eu não tô nem aí pro Neymar, eu tô aí pra essa situação. Se eu fui Ela foi uma sincericida, me desculpem. Agora vocês decidam se ela foi sim, Olha, mais eu não tô nem aí pro Neymar, foi muito sincericida. foi sincericida, não tô nem aí pro Neymar, né? Eu, de minha parte, eu acredito que quando você tem, falando especificamente sobre a Copa do Mundo, eu acredito que a gente não pode jogar cartas numa única pessoa
para culpar depois se der certo ou para vangloriar se der certo também, sabe? Nenhuma coisa nem outra. Eu acho que é um coletivo, não é uma coisa que está nem nas costas dele, nem do Vini, nem de ninguém. Eu acho que é um coletivo, é um complexo. Então, na verdade, já que ele foi, que ele seja o melhor, entendeu? Já que tá lá, quebrado ou não, que seja o melhor. E sobre Marrocos, eu fico muito feliz, porque um primo meu fez uma pesquisa de árvore genealógica e ele disse que a nossa ascendência está lá em Marrocos. Então, estarei aqui vendo o que vai acontecer nesse primeiro jogo do Brasil. Deixa eu me redimir aqui, né? Não é que eu não esteja nem aí, tá? Isso é mentira. Eu tô como boa brasileira, se o Brasil ganhar, eu vou gritar com corneta, né? né? Tipo, né? Fosse mentirosa, né? Que 90 são 213 milhões em ação. Eu faço parte, né? É claro que eu vou torcer, é claro que eu sei que futebol é jogo, né? Enfim, não necessariamente precisa se misturar com política. Eu adoraria que pudesse ser uma seleção politizada como o Marrocos, né? Seria muito rico pra gente, mas infelizmente não é. E não precisa ser, vamos dizer assim, porque não é isso que se destina o futebol, né? Então, eu sei muito claramente disso. Eu fiz aqui uma brincadeira de ser sincericida. Sim, foi muito bem colocada a brincadeira. Eu vou passar para você. Mas sobre o Neymar, deixa eu só responder sobre o Neymar. O Neymar. Mas sobre o Neymar, né? Assim, eu acredito que eu prefiro me abster da resposta. Ela saiu pela tangente. Se você não tem nada de bom para dizer, cale-se. Cale-se, então vocês captaram, né, a resposta. E enquanto eu vou te passar a pergunta do Miguel Lima, ele diz para você o seguinte: como você pode lidar com a pressão social para ter um relacionamento mais? Entendeu? Para ter um relacionamento mais? É essa a pergunta. Como você pode lidar com a pressão social para ter um relacionamento mais? Provavelmente quis dizer um relacionamento mais adequado, menos sincericida, deve ter sido isso. Eu acho que na hora de digitar ficou meio solto. Você pode explicar melhor para gente? Deixa eu Miguel, explicar melhor. a bola ficou com você, então. Você perguntou aqui, como você pode lidar com a pressão social para ter um relacionamento mais adequado? Seria isso? Mais o quê? Mais saudável, doutora. É isso? Mais saudável. Então, é isso, né? É o saudável. Ele, né? Edina está dizendo que os netos dela estão curtindo a live, enquanto você prepara a resposta. A Michelle está dizendo que o Neymar não a representa. E ela espera que com isso ela não esteja magoando ninguém nessa live, com essa sinceridade dela. Por isso que eu fiquei. Mas vamos lá. Miguel, né? Miguel colocou um relacionamento. Mas como é que a gente lida com a pressão das pessoas para que tenha um relacionamento mais saudável? Bom, eu acho que acima de tudo, como a gente lida com toda a pressão das pessoas para tudo, né? As pessoas pressionam a gente para tudo. As pessoas têm uma social em cima da gente para que a gente seja melhor profissional, para que a gente seja politicamente correto, para que a gente seja, enfim, eu acho que a gente poder entender que não é a opinião dos outros que vai guiar a nossa vida, né, como uma bússola, mas que ao mesmo tempo também, no caso, a validação do outro, né, não pode guiar a nossa vida, mas ao mesmo tempo também a gente não pode esquecer que a gente vive em sociedade. Então, algumas opiniões, né, claro que elas são importantes, né? Então, acho que é importante olhar também o interlocutor. Quem é o interlocutor? Quem é a pessoa que está falando com você? Essa pessoa te interessa? Essa pessoa te importa? Essa pessoa, ela faz diferença na sua vida? Se ela faz diferença na sua vida, vale a pena, quem sabe, ouvir alguma coisa. Não que você vai guiar a sua vida por isso, mas talvez ouvir. Né? Eu acho que é legal você ser aberto para ouvir. Mas não ficar preso e parado nisso. Você tem um filtro, seu próprio filtro, o filtro da sua identidade pessoal.
quem sou eu, quais são as minhas questões, o que eu penso, o que eu acredito, e você filtrar. Eu acho que é interessante. E tem outras pessoas que você simplesmente não quer, você escolhe que você não quer dar ouvidos, né? Eu acho que é legal sempre você ouvir todo mundo, mas nem todo mundo você vai dar ouvidos de verdade, né? Ouvir é uma coisa, escutar é outra, né? O que eu digo, será que é exatamente o que o outro está escutando? Não é? Não, eu acho que é legal ouvir todo mundo. Acho que é um pouco arrogante também você dizer que, não vou ouvir essa pessoa. Mas eu acho que algumas pessoas a gente já sabe que, poxa, essa pessoa aqui, ela não tem nada a ver comigo. Então, se ela não tem nada a ver comigo, eu posso até ouvir o que ela tá falando, porque pode ser que me acrescente. Vou fazer o meu filtro. Mas pode ser que não me acrescente, né? Pode ser que não me acrescente em nada, né? Mas o sincericídio que a gente diz entraria na minha resposta para essa pessoa? No caso, essa que não tenha o encaixe, que não tem a ver comigo, que eu só estou ouvindo, se eu abrir a minha boca para dizer exatamente isso, aí eu estaria Olha, cometendo sincericídio. provavelmente, sim, tem algumas das pessoas que vão ser sincericidas com você, falando do seu relacionamento. Né? Porque você devia agir assim, 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 assim. Porque aí então, você vai ter certo. Aí ia ser saudável. Aí ia ser legal. Se você fizesse isso, a receitinha de bolo, né? Se você fizesse isso, você tem uma relação saudável. Por isso que você está assim que não é saudável. Porque você faz isso de errado. Ou seja, você já vai receber um sincericídio com pá, né? Agora, revidar sincericídio, não acho que é legal, não. Acho que é muito mais interessante você dar uma brecada, né? Acho que a melhor resposta para o sincericídio é sempre uma coisa meio. Quando eu quiser a sua opinião, eu peço. Né? Não precisa ser desse jeito, né? Dessa forma assim, mas olha, muito obrigada pela sua opinião, de verdade, mas ela é só sua opinião e para mim não faz sentido. Mas é muito sério. Isso, quando essa coisa da opinião, eu acho sempre importante enfatizar isso. Isso já foi falado em outras vezes aqui. Essa coisa da pessoa entender que a opinião dela é a real, é a verdade, por isso ela tem que falar. A Sim, minha opinião é tão certa, ela está tão como verdade, que eu preciso falar. Então, sim, isso entra dentro da política, isso entra no nosso cotidiano, entra com as fake news, né, que é uma doença social da comunicação que nós temos nos dias, né, nos nossos dias. Então, a fake news, alguém deu aquela opinião e segue para as pessoas como sendo a mais pura verdade. E as sim, pessoas saem reproduzindo aquele conto que a mídia aumenta o ponto, vai aumentando. Então, isso é muito sério. sim. Isso é Agora, muito sério. a fake news não necessariamente a pessoa acredita também, né? Tem fake news contada também, né? Tem fake news que a pessoa sabe que é mentira e tá disseminando, né? Que é pior ainda, né? É bem pior, né? É É, pior porque é uma coisa projetada, planejada e que fica muito ruim. Tararã, tararã, tararã. Vamos ver agora o outro lado. Aquele lado que não tem nada a ver com Freud, com o Forbes, com Lacan, que é aquele lado misterioso com o qual a gente conta, tá? Então, como uma pesquisadora dos arcanos maiores, uma pessoa que lida há muitas décadas com isso, vamos ver que arcano vai falar o que para a gente a respeito de tudo isso que nós estamos falando. Nossa! O imperador! O imperador! Aquele que fala: a minha palavra é lei. Cumpra-se a minha palavra.
Eis aqui o imperador. Será que o sincericida se coloca um pouco no papel do imperador quando ele está agindo, Priscila? Acredito que sim. Acredito que sim. Eles colocam naquele lugar de eu sei, a verdade é minha, né? Eu vou dizer a qualquer custo, né? Enfim, você pode dizer melhor as características do imperador que eu, né? Para eu poder entrar na. O imperador, o nome já está dizendo, ele manda no reinado. Ele manda, ele manda. A palavra dele é lei. Ele pode estar equivocado ou não, mas ele não quer saber se ele está equivocado. Ele quer se colocar, ele quer materializar para ser o chamado cumpra-se. Eu estou dizendo cumpra-se, porque ele é o próprio poder se emanando. Então, dentro do nosso contexto aqui de sinceridade e sincericídio, é exatamente disso. Eu estou falando para você porque eu sei o que eu estou falando. Eu preciso te falar. Você precisa seguir o que eu estou te falando, na verdade. Então, aqui seria o lado sombra do imperador, quando você usa de sincericídio. É aquele lado que não dá margem à conversa. É a margem do é isso e acabou. Todas as vezes que o imperador aparece, você precisa observar o contexto em que ele aparece. Aqui, na nossa conversa, quando a gente fala de você entender que a sua opinião é a verdade, é o imperador falando, é o que eu entendo que seja verdade e acabou. Então, é para isso que precisamos pensar. Uhum. Sim. Agora, aqui, eu vi alguém dizendo para você, eu tiro uma especial para você. Estão elogiando bastante os nossos assuntos. O pessoal está dizendo que está aprendendo muito com a gente. A Michelle está dizendo que é um assunto extenso e que precisaria mais uma live exclusiva falando sobre ele. Olha, estamos aí com a Cristiane Jatene, uma psicóloga que nos foi parceira durante muito tempo com Conversa Cidadã, que eu citei, inclusive, no dia 2 de junho. Amiga também, né? E é isso, ninguém mais teceu nenhum comentário aqui a respeito do que nós estamos falando. Então, eu partiria, nesse prosseguimento da nossa live, para um tema dentro de sinceridade e sincericídio, para ver se, à luz da psicanálise, ele passeia entre os dois ou se ele faz alguma diferença, que é a franqueza em relação a algum assunto. Então, quando você está sendo sincero, você está sentindo aquilo, você está comunicando. Será que quando a pessoa fala em sincericídio, ela não está meio que querendo dizer eu fui franco ao dizer isso, eu fui claro? Será que a gente pode entender também por esse caminho e não somente os anteriores que nós conversamos? Olha, eu acho muito difícil, porque se ele foi franco, se ele foi sincero, ele foi sincero, né? Existem pessoas sinceras também que se colocam, né? Por exemplo, as pessoas estão conversando num debate, você levanta para falar de uma causa, vamos dizer, né? Uma causa das minorias, por exemplo, né? Ou qualquer coisa do gênero. Você está sendo sincero. Num lugar, numa mesa onde possivelmente algumas pessoas nem concordam com isso, né? Você está falando o que você, se você souber que você está colocando a sua opinião ali, que você está colocando o que você acredita ali, e mais, possivelmente está colocando alguma lei, né? Porque tem leis específicas protetivas.
você está amparado pela lei também. Então, deixa de ser só sua opinião para ser também uma lei, que você está colocando coisas, né? Que você está colocando tudo de forma muito adequada, muito respeitosa, que você não está desrespeitando as pessoas que pensam diferente, mesmo que seja uma lei. Olha só como é diferente uma pessoa sincera. Agora, se for sincericida, ele vai chegar com o pé na porta, dizendo que é isso mesmo, que as pessoas estão todas erradas e que ele acha isso, porque ele acha não, que a verdade é isso, que ele pensa dessa forma por causa disso, 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 disso. Às vezes ele nem justifica, sincericida costuma não justificar muito os seus pensamentos. Já percebeu isso? Ele costuma não justificar. Ele, ele pensa porque ele pensa. Né? Dá meia dúzia de justificativas e pronto. Eu acho feio porque eu acho feio, eu gosto porque eu gosto, é assim porque é certo, né? É muito baseado na moral, geralmente, no certo e no errado, porque é muito baseado em julgamento, né? Então, muito baseado na moral, certo e errado, pode, não pode. Então, são pessoas que você vai perceber que tem uma animosidade no ar, né? Então, é difícil você confundir um sincericida. O sincericida, ele tem esse quê de... No final ainda sai, falei mesmo. Falei mesmo, ninguém tem coragem de falar. Pronto, falei. Ninguém tem coragem de falar, falei. Falei na frente de todo mundo. E às vezes é um constrangimento geral, às vezes está todo mundo numa mesa, sentado, né? E a pessoa fala assim, e quer saber também? Esse casamento já tá falido. É isso. Nossa, esse é isso. Normalmente vem com esse é isso. É isso, tá falido. Tá falido, tá falido, ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. Esse casamento tá falido. E às vezes é um casal que realmente está numa situação difícil, delicada. Mas quem é ele para falar que tá falido? Né? E quem é ele para expor isso assim dessa forma? Uma coisa que as pessoas até sabem, né, que de repente está num momento difícil, delicado, mas quem é ele para falar dessa maneira, atacando? Você vê o gozo, tem um gozo inconsciente. É importante dizer isso. O sincericida tem um gozo inconsciente no prazer. Ele tem um prazer, né, consciente e um gozo inconsciente. O gozo é o prazer do inconsciente, né? Em falar essas verdades que machucam o outro. Porque ele, na verdade, ele quer rebaixar o ego do outro para poder aumentar o próprio ego. Diminuir o eu do outro para aumentar o seu. Em geral, são pessoas que O têm uma negócio é de baixinha. tentar, quer dizer, a pessoa ela se valoriza, né? Ela se autovaloriza. Exatamente. E tem uma coisa muito interessante também. Na medida em que ela está preocupada em mostrar, apontar para todo mundo aquela pessoa, ela está tirando o foco dela. Né? Ela pode estar fazendo o que ela quiser, ela pode estar fazendo milhões de coisas ali, né? Ninguém está olhando para ela. Ela está apontando para outra pessoa. Nem ela está olhando para ela. Nem ela Quando eu está se estou com o olhando. dedo em riste, apontando, dizendo eu falo mesmo, eu estou deixando, tirando foco de mim. Até porque aquilo é parecido com o que a gente falou sobre o julgamento, né? Nosso primeiro encontro. Porque o suicida é um julgador, né? Então, quando você está fazendo julgamento, o que você está fazendo? Você está tirando o foco de você, né? Você está julgando o outro, você está deixando de olhar para você mesmo, está deixando de olhar para suas próprias questões, você está deixando de ver que a sua verdade não é a verdade do universo, você está deixando de ponderar uma série de coisas, você está deixando de ser empático, você está deixando de falar de uma forma que, de repente, poderia até ser... realmente o que você fala, às vezes, poderia ser uma coisa que agregaria. Mas o suicida não está preocupado em agregar, está preocupado em causar. Em causar. Inclusive, por conta desse causar, eu acho que é por isso que a Michelle faz uma pergunta como se fosse um pedido de reforço da sua fala. Ela diz assim: qual a melhor forma de lidar com pessoas sincericidas para que elas não nos magoem ou continuem distribuindo suas agressividades? Limite. Que, aliás, é a forma de lidar com qualquer pessoa que esteja invadindo o nosso espaço, né? Limite, colocar uma cerquinha, né? Olha só, isso é a sua opinião. A sua opinião não é a verdade do universo. Eu tenho uma outra opinião sobre isso. Então, por favor, eu não gostaria mais que você tocasse nesse assunto. É possível?
Bem coisas direto, firmes. tranquilo, sem Coisas. nenhuma Não, gravidade. não precisa entrar na mesma, não precisa brigar, bater boca, nada disso, porque acho que tudo só piora. E é tudo que o sincericida quer é bater uma boca, né? Então, assim, Inclusive, quando você fala assim, tudo que o sincericida quer bater uma boca, vai ao encontro do que possivelmente a Michelle ainda está dizendo. Os sincericidas são normalmente narcisistas? não. Não posso dizer isso porque eu sou muito contra essa onda aí que está se lançando agora de que todo mundo é narcisista, né? É, narcisistas, primeiro, para psicanálise, todos nós temos traços narcísicos, né? Não esses narcísicos patológicos, tá? Mas todos nós temos algum grau de traço narcísico. Tem o narcisismo primário, que é aquele que é fundamental, inclusive, para nós, tá? Um dia a gente vai conversar sobre isso aqui. A gente vai o tema narcisismo, que eu acho que é muito importante, muito interessante até de trazer. E o narcisismo secundário. Esse secundário realmente é negativo, mas ele pode ser semi-patológico, né? Que é mais ou menos os narcisistas que se fala por aí, né? Esse narcisista que é difícil de conviver, que é isso, que é aquilo, tá semi-patológico. O patológico de verdade, ele tem o transtorno da personalidade narcísica. Ele não existe nessa quantidade que as pessoas colocam por aí, né? Porque é um transtorno de personalidade, né? Ele é quase como um psicopata, né? Então, assim, não é em toda esquina que você acha um. Né? Então eu fico meio assustada assim quando eu percebo, por exemplo, eu recebi uma paciente que me perguntou, disse para mim que todos os ex-namorados dela eram narcisistas. Eu falei, sabe qual a probabilidade de você namorar todos os seus ex-namorados? Você tinha 5 ex-namorados. Seus 5 ex-namorados seriam narcisistas. Então, assim, eu tenho visto uma coisa muito delicada, que hoje em dia as pessoas não têm mais relações abusivas. As pessoas não têm mais relações tóxicas. As pessoas têm relações com narcisistas, seja mulher ou homem. Então, isso é uma crítica que eu faço, assim, cuidado na hora de diagnosticar, porque tem muito site por aí, tem muito página de Instagram por aí que ensina, né, você... E quem tem que diagnosticar uma coisa dessa é um médico, não é assim. Claro, eu entendo, tá? Que é importante, às vezes, você saber, até aquele semi-patológico, né? Você saber identificar, porque tem algumas características que são do semi-patológico, não são do transtorno. Tem algumas pessoas que realmente têm uma dificuldade na interação. Mas cuidado, por favor, para não acreditar que todo mundo é narcisista. Então, minha resposta para isso, não. Sincericidas são qualquer pessoa, neuróticos, né? Eu precisaria explicar, né? Neuróticos, psicóticos, perversos, qualquer pessoa pode ser um neurótico somos nós, tá? Que seriam as pessoas normais. Qualquer pessoa pode ser um sincericida, tá? Então não acho que sejam a É sua um, maioria narcisistas, não, é tá? um tema muito interessante que Virou, ela certamente botou, ela botou aqui só um minutinho. Virou moda chamar as pessoas de narcisistas. Exatamente isso, Michelle. Virou modinha. É igual antigamente borderline, né? Que até pouco tempo atrás todo mundo era borderline, né? A pessoa nem ia ao médico, mas já se autodiagnosticava como borderline, né? Virou doença da vez, né? Como um tempo atrás também foi bipolar. Então, essas modinhas me incomodam bastante, sabe? Daqui a pouco vai vir um outro termo que vai substituir isso, isso me é um incomoda comentário bastante, que assim. ela faz mesmo aqui, que saem julgando os outros e distribuindo, né, laudos e os códigos ali. Exatamente, parte de um julgamento, né? Porque também tem muito perfil, mas muito perfil no Instagram, que é onde eu mais vejo, mas tem também no TikTok, enfim, por aí fora, no YouTube, ensinando como você diagnosticar um narcisista. E detalhe, eles não fazem essa diferença entre o narcisista que tem o transtorno e o narcisista seria um semi-patológico, vamos dizer assim, que é uma pessoa que é difícil de lidar, que é uma pessoa que tem algumas características complicadas de relacionamento, mas que não chegam a ser patológicos no sentido do transtorno, né? Isso não é dito. Então fica tudo muito confuso na cabeça das pessoas.
né? Uma pessoa chegar Perigoso, para né? mim, E muito perigoso, perigoso que isso muito fique da maneira que perigoso. está, assim, Muito lançando o perigoso seu. porque a pessoa sai por aí falando, né? Não, meu namorado é um narcisista, né? Como assim, né? Não, calma, né? Não é assim. Eu acho que não pode sair por aí diagnosticando e sem essa preocupação, sem esse cuidado, né? Esse cuidado, Sim, porque sim. não fica interno, isso é divulgado, isso é falado socialmente, isso é nas rodas, né? As pessoas são citadas e são denominadas assim nas rodas, e isso é muito delicado, é muito complicado. E a Michelle está dizendo, meninas, a live está excelente, mas tenho que dormir. Adoro vocês. Ah, Obrigada, amiga. Mas nós já boa estamos, noite, por incrível Michelle. que pareça, Michelle, nós estaremos concluindo também. Nós estamos assim nos nossos limites aqui da nossa Se quiser conversa. esperar um pouquinho, a gente está acabando. A gente já está acabando. Eu vou, enquanto primeira coisa a dizer, né? Nós falamos sobre alguns temas aqui de julgamento, de culpa e etc. Está aqui fixado o Doutora Pri Franca, que é de Doutora Pri França, como não tem cedilha, né, aqui para a gente registrar, a página dela, que tem, inclusive, recortes importantíssimos do que nós estamos abordando durante as lives. Então, para as pessoas que passaram aqui pela primeira vez, que não tiveram a oportunidade de assistirem às nossas conversas anteriores, pode ser uma ótima oportunidade de passar lá na página da Priscila e olharem, ouvirem, assistirem o que foi dito, né? E também eu gostaria que você, enquanto eu mexo aqui nas minhas queridas lâminas, que você falasse um pouco sobre o seu trabalho para as pessoas que estão aí. Ah, sim. Bom, eu atendo, né? Eu sou psicanalista clínica. Nesse momento, o meu trabalho único, exclusivo é atender. Agora eu tô fazendo as lives, né? Tô aqui fazendo esse trabalho também, mas eu atendo online, tá? Meus atendimentos são feitos online. Eu sou psicanalista lacaniana da segunda clínica. Isso tem uma diferença, tá? A primeira clínica são aqueles mais ortodoxos, né, do Lacan. Eu sou da segunda clínica, em que ele incentivava que os psicanalistas criassem a sua própria clínica, como ele chama, né? A sua própria psicanálise, né? E assinassem o seu trabalho. E é isso que eu faço. Eu tenho a minha própria metodologia, recebo com muito carinho a todo mundo que me procura. Tem uma frase que não é de Lacan, é de Jung, mas eu tenho um respeito profundo por Jung, em que ele diz: dominem todas as técnicas, conheçam todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, isso é meta do meu trabalho, né? É um trabalho que eu não costumo, quando as pessoas falam assim, o seu trabalho é humanizado, eu digo, humanizado sim, porque somos todos humanos. Eu erro, eu falho, né? Eu não gosto desse termo humanizado para dizer que ele é fofinho, bonitinho, né? Legal. Não, porque o humanizado não é isso, né? O humanizado é desumano, inclusive. Lembra que eu falei isso? A Então, né? humanidade é desumana. Exatamente, exatamente. Então, o humano é outra coisa, né? O humano é tudo. O humano é coisas negativas, é coisas positivas. Então, meu trabalho é humanizado, sim, porque tem falhas, tem acertos, tem tudo. Mas o que eu costumo dizer, quando eu quero dizer que eu me importo com o outro, que eu faço um trabalho muito voltado para preocupação com o outro, eu costumo dizer que é um trabalho empático. Eu tento fazer o máximo de empatia possível diante dos meus atendimentos. Tento levar humor, acho que o humor é a salvação da humanidade, seriedade, claro. E, enfim, quem quiser conhecer o meu trabalho, eu então tenho vagas ainda. Vocês podem procurar na minha página, tem o meu WhatsApp. E quiserem bater um papo comigo também por direct, fiquem à vontade. O direct está aberto no Instagram, tá bom? E está correto, né? Doutora Pri Franca, não Sim, é?
Doutora Pri Franca. É França, né? Mas como não tem o cedilha, é Franca. Tá bom? Perfeito. Então, para finalizar, como nós fazemos todas as semanas, eu lembro sempre as pessoas que a segunda-feira é o nosso primeiro, para a maioria das pessoas, é o primeiro dia útil, é o primeiro dia que nós temos aí na nossa programação de vida, com os nossos trabalhos, com as nossas responsabilidades, com o nosso cotidiano. E eu sempre, muitas vezes eu tiro várias vezes, mas hoje o imperador por si só, ele foi muito claro dentro da sua proposta. Eu sempre tiro aqui uma lâmina entre os arcanos maiores, que eu digo que diante de toda a reflexão, todas as informações que nós tivemos aqui no decorrer dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, que seja um arcano dentro do mistério das nossas vidas, que ele seja orientador, que a gente possa somar todas as informações da ciência, da psicanálise, com esse algo misterioso que é o tarô. Então, vamos olhar aqui entre os 22, quem é que vai sair e vai trazer uma palavra para todos nós. Será que o imperador se repete? Será que vem alguém? Não sei. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Nossa! O enforcado. O dependurado. Quem é esse arcano? É aquele que tem o que fazer, pode fazer, mas não faz. Fica com medo de fazer, se esconde na possibilidade de fazer. Tanto que ele fica enforcado pelo pé, porque a hora que ele quiser, ele sai da condição onde ele se encontra. Então, dentro das reflexões que tivemos aqui, é a de possibilidades. Se você se identificou na condição sincericida, você pode deixar de ser a hora que você quiser. Basta, antes de abrir a boca, lembrar de tudo que conversamos aqui sob a luz, inclusive, da psicanálise, fechar a boquinha, ou ver se o que você tem a dizer é algo realmente sincero que vale a pena. É você quem pode fazer isso. É você quem pode dar o passo. Mas, por outro lado, você pode se recolher. Não, Michelle, existem possibilidades, né? Ou você pode se recolher e não fazer nada. A escolha é sua. Mas aqui o recado é que você pode. Sempre você pode. Porque tudo está aqui com você, sabe? E o que você vai manifestar não depende de ninguém, a não ser de você mesmo. Será que fez sentido para você a carta do enforcado neste final de noite? Ou não? É para pensar, hein? Fez sentido, doutora Priscila França? Me fez pensar numa coisa. A gente fala os sincericidas, né? E a gente não se dá conta de que todos nós, em algum momento, já fomos sincericidas. Como em né? tudo. Porque tem pessoas que fazem isso comumente o tempo todo. A gente está falando dessas pessoas, né? Que fazem isso por hábito e por orgulho, né? Enfim. Mas nós, em alguns momentos, já, com certeza, fomos delicados, falamos uma verdade numa hora que não cabia, a nossa verdade, né? Nós fizemos isso também. Vamos olhar um pouquinho para isso também. Vamos olhar para os momentos em que a gente, mesmo tendo críticas a isso, mesmo não acreditando nisso, a gente solta sem querer.
quando a gente vê, a gente, nossa, olha o que eu falei, né? Já foi, né? Como eu fui indelicado, né? Como eu falei, como eu falei mais do que eu devia, né? Então, acho que é interessante pensar antes de falar, né? É Acho que é isso, Michele. interessante. O equilíbrio é o que sempre buscamos. Exatamente. O equilíbrio é Sim. o que sempre E isso é buscamos. muito interessante, porque eu gosto muito de dizer que o equilíbrio é um lugar de busca, não é um lugar de permanência, né? A gente busca o equilíbrio, mas a gente não permanece no equilíbrio, né? O equilíbrio é extremamente desconfortável. Equilíbrio é gangorra, equilíbrio é corda bamba, né? Equilíbrio ele é sempre um lugar impossível primeiro de se achar, né? Se a gente pensar no Yang, por exemplo, tem sempre uma parte que, né, que está preponderante. Então, o equilíbrio é um lugar de busca, a gente busca para poder achar a integração, né? Para poder se integrar as nossas partes. Então, buscamos mesmo, Michelle, é isso aí. E uma coisa que eu queria falar, só um segundo, porque eu acabei falando do meu trabalho, mas eu não acabei não falando da psicanálise, né? E acho que agora também não vai dar tempo de falar da psicanálise. Eu acho que a gente tinha que fazer uma live sobre psicanálise de uma forma muito simples, explicando para as pessoas. Não sei se a próxima, mas alguma live falando sobre psicanálise, com o tema psicanálise, explicando para vocês um pouquinho por que a psicanálise é entendida como diferente das demais terapias. E, enfim, falando sobre o inconsciente, falando sobre os principais pilares da psicanálise. Acho que isso é bem interessante. Eu falei do meu trabalho aqui, mas seria importante falar sobre o meu trabalho dentro da psicanálise, né, para vocês poderem entender. Teremos temos nosso próprio tempo, teremos a nossa oportunidade. Por hoje, sinceros e sincericidas, nosso completo agradecimento. Meu agradecimento muito especial a você, Pri, por estar mais uma segunda-feira com a gente, dando essa luz psicanalítica para a nossa conversa tão informal que nós temos aqui. Eu agradeço a todas as pessoas que passaram por aqui desde o início. A live fica mais um tempo aí no ar. Procurem a página da Pri, @doutora Pri Franca, que vocês terão a oportunidade de pegar os trechos especiais do que nós conversamos nas oportunidades anteriores. Excepcionalmente, amanhã, às 8 da noite, estaremos por aqui falando sobre política e futebol. Nós falamos um pouco de futebol hoje, inesperadamente. Amanhã estaremos aqui com o Silvano falando sobre política e futebol. E quando terminar a nossa live aqui às 9, vocês já podem ir para onde? Porque amanhã tem outra live. Amanhã às 9 horas eu tenho uma live com o Dido, que é o vocalista da Legião Urbana Cover Recife. Não sei, alguns de vocês devem conhecer. Que vocês entrando na minha página, vocês vão ver. Na página da Legião Urbana Cover Recife também, né? Claro, vamos fazendo os dois. O nome da live é Legião, Música, Prosa e Psicanálise. Ou seja, nós escolhemos sempre uma música da Legião e dentro dela um tema para a gente debater. Nós acabamos debatendo a música também, né? Que não tem como, e o tema dentro dela. A de amanhã vai ser Esperando por Mim, que é uma música bem pesada, bem triste. E os temas, né? A gente não conseguiu escolher um tema só, né? Tem isso também, né? Porque os temas são solidão, autodestruição e despedida. São os temas leves que a gente vai tratar amanhã. Então, por aqui, um pouco mais cedo, às 8 horas da noite, vai ter política e futebol. Depois que você passou pela política e futebol, você pula para as páginas deles e vai lá e acompanha a live, Mas que é muito boa. por mais que sejam temas pesados, a gente leva sempre com Com leveza, né? Tenta Mesmo levar sendo pesado, com a aquela maior leveza motivação. possível, né, dentro do tema, assim, a gente sempre tenta que levar com... O Dido toca a música, a gente conversa, por isso que é música, prosa e psicanálise, porque eu falo o da psicanálise, mas também tem prosa, a gente brinca, enfim, tem uma mistura interessante.
É isso. Então Espero amanhã vocês lá. ela espera lá e eu espero vocês aqui. 1 hora antes da live dela. Termina a nossa, já está encaixado. Não foi por acaso que resolvemos fazer antes, para eu poder assistir a live dela também e ela poder assistir a nossa, que Claro. Gente, muito obrigada. Uma excelente semana para todos nós. E até a próxima segunda, às 20h30, para mais um tema dentro da nossa conversa como água e óleo. Psicanálise e tarô. Um beijo, um abraço e até lá. Obrigada, Pri. Obrigada, querida. Um beijo para todos. Boa Tchau, gente. noite.